Eu acredito que você teve que, no início, ter muita vontade para fazer tudo que você fez, muita persistência e constância, para você colocar em prática ou se colocar numa posição de destaque para que, eventual, num segundo momento, chegasse assim: vem cá, vem participar desse ecossistema. Como é que foi esse primeiro passo? Porque essa história vencedora, de quem começou do zero, ela inspira. E mais do que inspirar, ela dá direcionamentos de gatilhos que a gente pode absorver com esse aprendizado da sua jornada, né? Então eu queria que você me falasse um pouquinho dessa dificuldade inicial e dessas dúvidas que pintaram no caminho. Olha, eu não sei quem falou isso, né, mas eu achei brilhante quando eu ouvi que as coisas acontecem duas vezes, primeiro na nossa cabeça e depois no mundo real. E a primeira vez que eu pensei em utilizar a internet para criar um negócio foi em 2008. Eu estava na rodoviária de Campinas, eu estava viajando para encontrar uma namoradinha da época e estava demorando para o ônibus chegar. Eu fui para uma livraria, porque eu sempre gostei de ler. E aí tinha um livro ali que era o Trabalhe 4 Horas por Semana, do Timothy Ferris. E eu peguei assim, né? Trabalhe 4 horas por semana. Eu falei, É o caramba, famoso Tim Ferriss, isso, né? ele mesmo. Peguei assim, esse cara motivou um monte de gente a começar negócios pelo mundo usando a internet. Eu peguei e olhei o subtítulo, né? E falava, fique rico, faça o que gosta e more onde quiser. Eu falei, meu Deus, né? Olha o que esse livro tá falando que dá pra fazer. Aí eu li o currículo dele ali, do autor, e o cara foi campeão de tango na Argentina, era campeão de kickboxer chinês, falava não sei quantos idiomas. Eu falei, meu Deus, como é que esse cara conseguiu fazer isso? E eu fui lendo um pouco naquela meia hora que eu tinha, acabei comprando o livro, devorei o livro, e o que eu vi é que ele usava uma alavancagem cambial muito inteligente, o poder da internet de escala, e no final o que ele conseguia? Ele tinha um negócio onde ele ganhava uns US$ 40.000 por mês, né, o que era muita coisa, só que ele ganhava em dólar, ele remunerava em rúpias, porque os trabalhadores eram todos terceirizados na Índia, e ele vivia em pesos na Argentina naquela época. E ele começou a ter tanto tempo livre que ele decidiu aprender tango. Aí em 6 meses ganhou um campeonato de tango na Argentina. Aí foi para a China lutar. E ele descobriu que se ele empurrasse os concorrentes do palco 3 vezes, ele ganhava a luta. Então ele foi campeão sem estilo nenhum de kickboxer, de kung fu, não sei o que ele fazia direito. Mas ele foi acumulando uma série de títulos por ter muito tempo para isso. E esse tempo veio de ter criado um negócio que funcionava sem a presença dele. Quando eu li aquilo, eu mal usava a internet direito, assim, né? Só para rede social, mas eu pensei, um dia, eu não sei como, eu não sei o que, mas na minha cabeça foi a primeira vez, eu vou usar a internet para construir um negócio. Eu não sabia o que seria. O primeiro negócio que a gente construiu na internet foi a minha esposa que criou para mim, que foi um site que existe até hoje, que é o Você Mais Rico, para falar de educação financeira. Ela chegou assim e falou, vamos fazer alguma coisa, né? Eu falei, vamos criar um site. Como é que a gente faz isso? Compramos um curso, e eu não tinha tempo para ver. Ela falou, então deixa que eu faço. Ela era universitária na época, tinha um pouco mais de tempo do que eu. Criou o site do zero, ficou bem tosco, né? Logicamente, a gente não tinha experiência com aquilo, mas foi um início. E aquele início, o interessante foi que o preço que a gente pagou no curso, era uns R$ 300 na época, ele voltou em coisa de 2 semanas. E eu falei, nossa, muito bacana, né? Porque o pessoal entrava no site, era pouca gente entrando, mas tinha publicidade. Inclusive, o curso, eu escrevi um artigo falando como aquele curso me fez criar aquele site, e no final tinha um link para comprar o curso. Então, algumas vendas do próprio curso que eu usei já pagaram o custo do site. Eu falei, esse negócio é bom, porque agora ele me gera um pouquinho de dinheiro, mas que não depende de mim. Aí depois desse site, a gente teve a ideia de criar um para ela, em outro nicho, falando sobre lifestyle, que foi o Você Mais Fitness. E, na minha opinião, aquilo ia ser um negócio que ia gerar uns R$ 1.000, R$ 2.000 por mês para contribuir com os investimentos que a gente fazia todo mês. Eu comecei a investir com 17 anos e nunca mais parei. Eu queria até 1 milhão, eu queria ter até os 30 anos 1 milhão. E estava indo. Só que no meio desse caminho, a minha esposa, ela me mostrou mais potencial na internet do que eu enxergava na época, porque ela começou a usar a rede social. Perfeito. E no começo eu falava, larga isso, é perda de tempo, vai escrever pro site. Só que eu estava fazendo um negócio muito errado quando eu dava essa opinião para ela. Porque a gente não sabia na época, mas a minha esposa é disléxica. Então ela tem muita dificuldade para escrever. Ela demora muito mais para escrever, tem que revisar 1000 vezes o texto para não ter erro, né? E mesmo assim passa alguma coisa, eu tinha que revisar novamente. E ela é muito simpática, é muito carismática. Então eu estava tirando ela de rede social. Ela estava no Snapchat, já tinha 500 pessoas assistindo, para colocar ela para escrever para um site onde ela tinha muito mais dificuldade e onde também tinha umas 500 pessoas acessando por dia, só que no site tinha 3 comentários por dia, na rede social tinha 50 pessoas rindo, chorando com ela.
Então, na hora que ela me mostrou os números, eu tava igual, a gente não ganhava R$1 com aquilo ainda. Mas na hora que ela me mostrou os números, eu imaginei na hora 500 pessoas na minha frente. 500 pessoas é coisa pra caramba. Muito. É que hoje as pessoas perderam a noção, porque estão há muito tempo em casa ou nunca viram 500 pessoas antes, mas tem cara que tem 1.000 seguidores, acho que é pouco. 1.000 seguidores é, sei lá, o tamanho disso, né? Eu servi em quartéis que você viu um monte de gente parada na frente e não eram 500 pessoas. E eu fiz uma conta também. 500 pessoas comprando algo de R$2.000 dá 1 milhão. Então, se a gente conseguir vendas desse pessoal, né, que eles comprem alguma coisa nossa, talvez essa única iniciativa da minha esposa já torne tudo que a gente fez até agora, em termos de poupança, de abstenção do consumo, de investimento, praticamente irrelevante, digamos assim, se a gente conseguisse replicar aquilo. Sim. E você, na verdade, descobriu que você estava pedindo para que ela jogasse na zaga, sendo que ela tinha características de ataque. Né? Cabeceava bem, chutava a falta bem, você queria que ela jogasse na zaga ali. Na zaga ela tem uma extrema dificuldade, porque não sabia defender, sabia atacar. E esse mapeamento, usando como base esse mapeamento que você fez da Malu, você acredita que hoje, com a expertise que você tem no digital, tem muita gente justamente fazendo isso? Jogando de atacante, sendo que tem que ser zagueiro, jogando de lateral, sendo que tem que ser meio campo. E se sim, como fazer hoje, Bruno, para descobrir em qual posição, de fato, você se destaca, cara? Olha, eu acho que o como descobrir é complicado. Você tem que tentar fazer um monte de coisas diferentes, porque não era óbvio pra mim o caminho que a Malu ia seguir. Ela me mostrou. Ela que descobriu. Ela direcionou, né? Exatamente. E aí, o meu único mérito, e eu falo que essa é uma das características que eu mais gosto na minha personalidade, é que eu mudo de ideia rápido quando eu vejo que estou errado. Eu não me apego a um posicionamento. Se você mostrar pra mim, Bruno, sua opinião tá errada por conta disso, disso e disso. Eu olho e vejo, caramba, faz sentido. Acabou. Ah, mas você falou isso ontem, mas tava errado. Agora eu já reconheci, eu estou errado. Isso é muito bom pro investidor, né? Você não fica apegado às perdas, por exemplo. Mudou de ideia, sai e vai pra outra coisa. Então o mérito foi dela. Agora, como descobrir, eu acho que é tentar explorar o máximo de caminhos diferentes durante um tempo. E quando você vê que é bom em alguma coisa, investir mais tempo naquilo. Hoje, você fez essa analogia que eu achei muito inteligente, né? Eu fazia outra. Eu falava que eu pegava um cavalo puro sangue, que era minha esposa, e queria colocar carga em cima dela, né? Perfeito. E ninguém faz isso. Cavalo puro sangue é pra correr uma corrida, né? Você deixa o cara leve pra fazer isso. Então, foi muito mérito dela. Agora, a grande dificuldade da gente encontrar, de fato, o que a gente deve fazer com o nosso tempo, é que hoje você tem muita opção pra fazer. E quanto mais opções você tem, né? Pior fica para escolher. É mais complexo de decidir, né? Tem até a chamada paralisia da decisão, né? Isso acontece muito com o pessoal que vai começar a investir. O cara fala, quero começar a investir. Aí começa a seguir educador financeiro na internet, abre uma conta corretora, ele abre uma conta, sei lá, na XP. Ele chega lá, ele vai ter 500 opções de fundo. Aí vai olhar a renda fixa, tem 100 opções de renda fixa. Ah, vou comprar uma ação. Tem 500 empresas, ainda tem as internacionais. Então, no final, o cara tem milhares de opções na frente dele, ele simplesmente não escolhe. E hoje a mesma coisa está acontecendo na internet, porque a internet é um mercado tremendamente livre, né? Você pode falar do que você quiser lá dentro. Então, como você pode falar de tudo, às vezes você quer falar de tudo e não fala de nada. Você não vira um cara que é referência em alguma área. Porque eu posso falar de diferentes assuntos, mas se você fala o nome Bruno Perini e o pessoal me conhece, na hora eles pensam, finanças. Finanças. Entendeu? Quando fala Ivan Moré, comunicação. Sim. Né? Lembra da tua carreira como jornalista. Perfeito. Então você tem que focar em alguma coisa para tentar se tornar referência. E quando eu digo referência, não é a maior referência do Brasil. É referência para as pessoas que estão te acompanhando. Ótimo. Porque na época eu não pensei, nossa, Malu tá seguindo esse caminho, vou seguir também e vou virar um dos maiores educadores financeiros do Brasil. Não. Na hora que ela fez isso, eu só pensei, 500 pessoas pagando 2.000. Era isso que eu queria. Certo. Né? E é mais fácil ter 500 pessoas pagando 2.000 se você tiver 5.000 pessoas, 50.000, 500.000, mas o objetivo era pequeno. Perfeito.